Sempre que eu ouço falar que a galera já tá com expectativa para um novo título a ser adaptado para animação, eu já tenho uma rotina que é tentar me afastar o máximo possível de qualquer informação sobre ele para sentar lá com o mínimo de conhecimento sobre o que eu vou assistir. E é exatamente o que eu consegui fazer sobre o que a gente vai conversar hoje, que é essa nova aclamada série da temporada chamada Oshinoko. E além disso, esse vídeo de hoje é um tipo de vídeo que sempre me pega no Discord, porque eu tenho esse hábito de sempre que eu assisto alguma coisa, eu vou comentando por lá. E dessa vez eu vou te mostrar que tipo de conversa é essa que a gente tem, só que aqui por vídeo. Como eu tô comentando minhas impressões desse primeiro episódio, é lógico que vão ter spoilers, e eu também recomendo, apesar de eu achar que dá pra você até assistir esse vídeo sem ter visto o episódio, caso você queira descobrir as impressões que eu tive para saber se vale a pena ver, eu aconselho você a assistir o primeiro episódio, para até você poder fazer parte da nossa conversa. Oshinoko é do mesmo autor de Kaguya-sama, e a sua obra original, que é o mangá de mesmo nome, a época de adaptação para animação já estava no seu capítulo 115, lembrando que Kaguya foi até o 281. Oshinoko é uma obra sobre a cultura do entretenimento japonês. Ele começa com grande foco na cultura idol, que são esses grupos de música que se apresentam com coreografias no palco, e depois disso começa a abordar temas como a televisão e o cinema. Oshinoko foi traduzido para o inglês como My Star, a minha estrela, pelo foco nessa menina chamada Hoshino Ai, que é a idol a quem nós somos apresentados desde o começo. Só que esse título, Oshinoko, em tradução literal, seria Oshinokodomo, ou seja, os filhos da minha idol, que já entrega o que é a trama inicial do primeiro capítulo. Porque se de um lado até o nome da Hoshino Ai pode ser interpretado como Hoshino Asteru, um amor, um desejo de viver num mar de estrelas, que é o que a gente imagina que é a vida de uma estrela da música, do cinema, da televisão, que é o showbiz. Essa história também vai tratar do lado obscuro dessa indústria. Daí a nossa trama não começar com o sucesso de uma idol, mas com o momento que ela tem que ir para um hospital do interior para esconder sua gravidez aos 16 anos. Quando eu sentei para assistir essa história, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava prestes a ver, e logo descobri que não era simplesmente um primeiro episódio normal, mas um filme, pelo menos no sentido de duração, porque esse primeiro episódio tem 1h20 comparado com o que é normal de 20 minutos só de um episódio. Isso porque também ele adapta de uma vez só isso que é o prólogo da história de Oshinoko, que corresponde aos 10 primeiros capítulos do mangá. Olhando em retrospecto, eu acho muito bom, inclusive, que ele tenha adaptado tanta coisa de uma vez só, porque apesar de terem várias coisas muito legais que eu achei em Oshinoko que a gente vai conversar aqui, também tiveram coisas que eu achei talvez que poderiam ter sido feitas melhores ou nem terem estado lá. E a maioria dessas coisas que eu vou criticar se dão logo no começo da história. Então quer dizer, se fosse um episódio normal de 20 minutos, talvez eu tivesse dropado essa série e nem tivesse continuado. Mas como foi esse episódio uma duração muito maior, me deu a capacidade de entender muito mais o que é essa história. Até antes de eu começar a falar dos detalhes desse primeiro episódio, eu acho que seria legal fazer uma comparação com outro anime que eu acho similar. Um anime recente que seria Dress Up Darling, o Sonobisuke Doll. Eu falo dessa comparação porque tem essa ideia bem clara nas duas tramas, que é uma vontade dos seus respectivos autores de falar sobre uma indústria. No caso de Oshinoko, está se falando sobre o entretenimento japonês, e no caso de Dress Up Darling, está se falando do cosplay. O problema para ambas as obras é que você precisa vender a sua história. Talvez se você quisesse falar simplesmente do entretenimento japonês ou de cosplay, essa obra não teria público suficiente para ser publicada. E é por isso que cada uma, à sua maneira, oferece uma trama que faz a pessoa continuar assistindo, e ao redor dessa trama, aí sim, os autores podem falar o quanto quiserem, seja de cosplay, seja de idol. Em Darling, essa isca que o autor te oferece é o romance entre o Akana, o rapaz que faz os cosplays, e a Marin, que é a cosplayer. A maior crítica que tem a essa história, inclusive, é que essa trama não avança,
porque justamente ela não passa de uma desculpa do autor para que ele possa falar de cosplay. E a partir daqui é a última chance, tá? Se você não quer spoilers de Oshinoko, a partir daqui vai ver o episódio e depois volta. No caso de Oshinoko, essa isca que o autor usa é a da vingança, que só vem no final desse grande filme de primeiro episódio. Foi o primeiro momento realmente que eu me senti fisgado pela história, porque até então não tinha, apesar de ter coisas que eu achei legais, não tinha muito que me puxasse com força para essa história. Mas nesse momento, no finalzinho do episódio, quando a gente tem a morte da Ai, o autor tá tentando te fazer se importar com tudo que ele vai mostrar da indústria do entretenimento japonês, porque você vai absorver todas essas informações enquanto segue a trilha de querer saber, afinal, quem foi o mandante do assassinato da Ai. Mas vamos seguir aqui uma ordem cronológica. Eu acho que o episódio acerta muito no que eu acredito ser o foco do autor, que são os momentos que ele dá detalhes dessa indústria. Seja desde lá do começo, da primeira cena da Ai falando como a indústria do entretenimento é sobre vender uma mentira, sobre fazer parecer natural algo que é calculado em cada instante em cima do palco. Isso é muito legal, isso você começar uma história dessa maneira já dá o tom pra ela e é muito cativante. Eu, inclusive, a direção e a forma que é feito esse monólogo me lembrou um pouco até de Monogatari. Esse elogio que eu faço ao Oshinoko também vale pra quando a Ai chega no hospital, cuidando dos filhos junto com o empresário, ou quando o filho, que talvez seja um dos melhores momentos do episódio, mostra que o mais assustador num filme de terror com criança talvez seja uma criança simplesmente falar como um adulto. Até quando finalmente, no final desse episódio, a Ai é assassinada por um stalker e até durante seus momentos finais continua jogando o jogo das mentiras para que o stalker vá embora e não ponha em risco os filhos dela. Acho, inclusive, que poderia ter dado mais foco nessa parte, para mostrar, para ficar bem claro que o que ela estava postergando ali, aquele diálogo e sendo meio que fofinha com o assassino dela, na verdade, era para desviar a atenção dele das crianças. Tudo isso que eu falei eu achei muito bem feito, é uma história que te deixa claro que os momentos sérios são tratados com seriedade, e inclusive, principalmente nesses pequenos momentos, eu sinto até uma certa dose de realidade no que eles estão passando. As equipes no set de filmagem, os dilemas das atrizes, tudo parece muito real, inclusive você aprende sobre a indústria. Quando o diretor tá ali falando sobre que tipo de atriz é escalada para o que e qual é a chance delas, o investimento que a indústria faz nessas atrizes para achar um talento, eu aprendi muito sobre essas coisas, foi realmente muito interessante. Até mesmo o assassinato da Ai pode ser relacionado a um caso real que aconteceu no Japão. Agradeço até ao Mikael do Discord, que foi quem fez essa relação pra mim. Teve esse caso em 2016 de uma idol chamada Tomi Tamaya, tinha 20 anos e foi esfaqueada por um stalker. Mas mesmo falando sobre todas essas coisas que eu achei interessantes, e talvez até de uma forma mostrando como realmente foram interessantes pra mim, é porque eu teria um problema com o Oshinoko de qualquer maneira, porque eu não sou chegado em temática idol e não acho ela interessante. Então já é um mérito muito grande dessa trama ter conseguido me fazer interessar por esses pontos da indústria. Mas é claro que agora a gente vai falar sobre também as coisas que eu critico bastante desse episódio. Em primeiro lugar, e você vê que mesmo quando a gente critica ainda tem elogios para ser feito, eu acho que eles começam muito bem quando escolheram te colocar na pessoa de um médico, um adulto, que também não tem interesse, mas que acompanha o grupo idol por lembrança da menina que gostava, que ele acompanhou até a morte prematura. Esse gancho, gente, é muito bom, incluindo todos os públicos na história. Não importa se você gosta de idol ou não, você conseguir se relacionar com a figura de um adulto que tá olhando essa situação e tá acompanhando esse grupo por empatia a uma menina que... Ela não fala do que ela morreu, né? Mas você relaciona com câncer, com alguma doença assim. Poxa, é uma maneira perfeita de você introduzir essa história com algo que todo mundo se relaciona, independente do tema ser idol ou do que fosse. O problema começa quando isso deixa de ser um gancho e começa ele gostar de fato de idols. Que aí se torna um problema de verdade,
quando ele tacitamente assume que ele sairia com uma garota de 16 anos, para ficar pior ainda quando ele é reencarnado como filho dela, ficando sem jeito e quase que fantasiando sobre mamar no peito dela. Essas coisas passam bastante do ponto pra mim e eu não entendo bem pra quem que é isso. Inclusive no Discord virou o bordão de quem não gosta de Oshinoko falar bom, Oshinoko é sobre a história de um médico que reencarna como filho da sua idol e não quer mamar no peito dela porque gostaria de mamar de uma outra maneira, né? Então quer dizer, pra quem que é essa piada? Quem que tá servindo isso nessa história que até então a gente só tinha elogios? E toda a parte da reencarnação também é estranha pra mim, e eu falando isso como um amante da fantasia, porque eu não tenho certeza se essa fantasia era necessária nessa história, ou até se faz bem pra história ter essas coisas. É lógico que a gente vai ter ali momentos que são divertidos, como os bebês na apresentação, fazendo a coreografia, mas quando a gente sai desses pequenos momentos, de repente não seria mais simples se eles só fossem filhos dela mesmo? Ou que ela tivesse sido morta e o médico continuasse vivo, entre protegendo as crianças dela e procurando a vingança enquanto tenta proteger as crianças? Sei lá, também a gente tá falando assim que só do primeiro episódio, eu só fico me questionando se talvez não seja uma complicação demais pra algo que já bastaria só com aqueles todos elogios que a gente fez. E a minha preocupação é muito no sentido de, por exemplo, agora nós temos tanto o médico quanto a paciente dele, ambos como irmãos e filhos da Ai. Só que essa paciente era apaixonada pelo médico, e vai ter, com certeza, em algum momento da história, eles descobrindo quem eram na vida passada. Até já flertaram com essa possibilidade de descoberta nesse primeiro episódio, quando ele fala o nome dela. Então quer dizer, será que isso também pode ser uma preparação para, além de toda essa loucura de reencarnação, a gente ter uma situação de incesto em Oshinoko? São esses tipos de questionamentos, entende? De coisas que eu acho que não tinha necessidade e se tornaram ainda piores essas preocupações quando eu li o mangá na sequência, de pensar assim, gente, mas será que não bastava você só falar da indústria? Essa história é tão bem feita nessa parte, você realmente precisava incluir reencarnação, incesto e serial killers e talvez até viagem no tempo? Uma história que vem imediatamente à minha cabeça quando esse episódio chega na morte da Ai, que, aliás, a gente estava comentando disso no Discord, como é uma das cenas de personagens mortas mais desconfortantes. Tem que dar muito parabéns a esse artista, a forma como ele retratou aquele olhar do cadáver, é terrível de ver. Mas eu lembrei muito do filme Perfect Blue, que também fala de idols e de stalkers. Se você não viu, veja esse filme, ele é excelente. Pra resumir, porque eu não quero dar spoiler desse filme, acho que vale a pena você ver, ele é uma obra de arte. Ele é basicamente o Oshinoko, só que sem a palhaçada que a gente estava conversando. Não tem reencarnação, não tem nada disso. É ele falando de coisas sérias numa situação séria. E eu não tô dizendo com isso que o Oshinoko deveria ser Perfect Blue, mas é muito interessante você dar uma olhada para fins de comparação do que pode ser feito com um tema similar, e talvez gostar dos dois ou preferir um deles. E pra mim a última crítica, que talvez seja a crítica mais construtiva delas todas, que aliás esse é um ponto importante, porque às vezes a gente acha que a gente ou gosta ou desgosta de alguma coisa e não é bem assim que a banda toca. Se algo é só ruim, a gente não tem nem o que falar sobre. Agora, quando a gente critica uma obra, é porque a gente gostou de coisas nela, e as coisas que a gente não gostou, a gente queria que fossem melhores, pra gente gostar ainda mais. Então, essa conversa tão grande sobre o Oshinoko é justamente porque tiveram coisas muito legais ali e tiveram coisas que, nessa última parte, a gente falou de coisas que eu achei que não precisavam estar ali, e agora sobre algo que eu gostaria que tivesse tido mais foco, que eu queria saber até mais sobre. Eu acho que de todas as coisas, se eu pudesse escolher apenas uma que eu gostaria que tivessem sido diferentes, é como foi feito o tratamento da Ai durante esse episódio. Porque o que mais me deixou desconectado com esse filme que a gente assistiu foi que quando ela morreu, eu ainda não tinha conseguido me conectar com a Ai enquanto pessoa. Eu não estava conectado com essa personagem. E eu acho que o mesmo filme poderia ter sido da perspectiva dela e talvez fosse muito mais impactante se a gente só tivesse começado a acompanhar os filhos
depois da morte dela, pra gente poder ouvir mais sobre como ela pensava, de poder acreditar, ter esse sentimento de que talvez a história vai ser toda com ela, pra gente poder ver toda a angústia que ela sentia esse tempo todo, de não conseguir sentir nada real, de ter medo de que mesmo o sentimento dela pelos filhos fosse simulado, né? Eles até mostram um pouquinho disso imediatamente antes da morte dela, mas poxa, a gente poderia ter tido esse filme inteiro da perspectiva dela, o quão mais impactante teria sido a morte e o quão mais impactante seria a mudança de protagonista, né? Porque mal ou bem a gente está acompanhando o médico desde o começo, mas poderia ter sido a Ai desde o começo, e aí na morte dela pega a gente de surpresa e só aí troca pro médico, pro Aqua, né? Vamos fazer aqui um exercício de imaginação de o quão forte seria se fosse só no momento que ela morre. Vamos imaginar aqui que a pessoa que a gente acompanhou esse tempo todo morreu e tá todo mundo em choque, porque essa era a personagem que a gente ia acompanhar uma temporada inteira, né? 200 capítulos do mangá. Mas aí você fica parado nessa morte de supetão e o anime não para. O filme continua rolando, a nossa história acabou, mas como dizem na própria indústria, o show tem que continuar. E aí a gente fica lá, junto daquela criança numa poça de sangue, hesitando, e os créditos não sobem, até que alguém tem que assumir esse posto de liderar a história, e nesse momento quem assume é o filho. Talvez a gente só descubra que ele é um médico reencarnado nesse momento, que ele se torna o protagonista. Mas enfim, a gente falou pra caramba de Yoshinoko, eu também não sou roteirista, não sou diretor. Isso tudo vem só da cabeça de alguém que gostou muito de muita coisa que foi feita nesse episódio. É como eu falei, assim que ele tinha terminado, eu acho que independente do quanto eu gostei, do quanto eu não gostei, se vou continuar vendo ou não, nossa, meu sonho seria que a gente tivesse 10 Oshinoko por temporada. Eu acho que é um passo além do que a gente costuma receber, e é algo que é muito legal da gente conversar, do que incomodou mais alguém, do que incomodou menos outro, o que é motivo para parar de assistir, o que é motivo para dar uma chance. Eu acho que essa história é muito interessante. Aliás, uma história que são várias histórias, né? É a história do que a gente aprende com a Oshinoko, a história da vingança, que é a trama principal, e a história que é a nossa conversa. Conversando sobre os animes que a gente acha interessante, se a gente vai continuar vendo, se a gente não vai, o que a gente gostou, o que poderia ter sido melhor. Isso você pode colocar lá nos comentários ou se juntar a gente no Discord, onde a gente faz sempre com todos os animes, não apenas com Oshinoko, comentando lá assim que eles saem.